Hoje a gente fez um percurso, né? Primeiro de manhã em Piracicaba, onde a gente esteve comentando uma lição de Emmanuel intitulada Padecer, em que ele justamente vai nos chamar a atenção em relação a essa postura de abandono psicológico que nós estamos sujeitos diante desse instante que nós somos feridos por alguém ou por alguma situação. É muito natural, quando a prova chega e bate à porta, que exista um impacto primeiro, que nos desestabilize e a gente se sinta sem estrutura. Então há um período que vai durar mais ou menos a depender da criatura, que é um período de desconexão. É um período que a gente se sente fragilizado. Só que esse momento, apesar de ser muito difícil da gente passar, porque é o momento do impacto e aquilo ali, até se acomodar dentro de nós, né, leva um certo tempo. Esse momento desse impacto leva a gente às vezes a se sentir abandonado. É uma experiência psicológica que nós estamos sujeitos. Só que faz parte do laboratório da vida a experimentação da experiência. E eu acredito que às vezes a gente ainda caminha com esse sonho na Terra de sermos inatingíveis. A mensagem de fortalecimento não é para quem é inatingível. Não é para quem é insensível ou intocável. Não é para quem está blindado de tudo. A mensagem do fortalecimento é para quem sente. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Ela vai servir muito bem para a gente se a gente reconhecer o nosso patamar de humanidade. Porque faz parte do processo pedagógico nós sermos afetados interiormente. Porque se você não é afetado, tem um problema. Se a experiência não mexe com você, tem um problema. Isso era uma coisa que eu ficava encucado, porque eu olhava para os cristãos, ia ler romances de Emmanuel e falava, meu Deus, os meus heróis, minhas heroínas, passaram por isso, mas na minha perspectiva infantil, eu não levava em conta que eles viveram tudo que viveram, mas sentiram tudo que passaram. E aí, quando a gente vai para as descrições psicológicas, para as sondagens psicológicas que Emmanuel faz, a gente vai penetrar na gênese daquilo que começou a dormitar no coração de cada um deles. E aí a gente vai vendo. Existe ansiedade no coração deles? Existe. Existe angústia? Existe. Existe sofrimento? Existe. Porque às vezes na nossa ideia de heróis e de heroínas, a gente pensa em pessoas que não sentem as experiências, que não chega a doer nelas, só que dói. E é para isso que a gente precisa de fortaleza, de fortalecimento, porque a experiência mexe, nos tira do lugar. É porque ela nos provoca um impulso, é que a gente precisa pensar em fortalecimento. Só existe progresso espiritual, a lei de progresso só funciona se por alguns instantes, que seja pouco, mas você sentir assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque significa você saiu do ponto que você estava e você está em condições de caminhar mais um pouco, de avançar, porque a gente precisa elevar, no dizer do Espírito Verdade, o nível da nossa resignação. E para isso o coração tem que se movimentar. A minha psicóloga, um amor de pessoa, começou a acontecer uns trem, né? Comecei a sair pior do que eu entrei. Ela falou assim, tá tudo certo, tá fazendo efeito.
Mas, poxa, não toma, ô pai, não era para estar diferente, tipo assim, pessoa bem resolvida, relax, de boa, chega nos lugares assim, quase um paz e amor. Não fumo, viu, gente, maconha nem nada, pelo amor de Deus. Sou bem natural, assim, né? Enfim, apesar de gostar de produto industrializado, mas a gente é muito tranquilo em relação a isso. Só que é interessante a fala dela. Às vezes o sinal de que a gente está caminhando para o melhor não é quando tudo está seguro, quando tudo está no seu controle, mas é quando você está nas mãos de Deus, nas melhores mãos que você poderia estar. Francisco de Assis que vive essa experiência. Estão no inverno rigoroso, bateram na porta de um monte de gente e ninguém abriu. Aí Francisco de Assis começa a deitar na neve, fazer bonequinho, de mais feliz, de mais contente. Aí eles, os discípulos, Pai Francisco, o que está acontecendo? Você não está vendo que a gente está nessa situação ruim pra caramba aqui? Aí ele olhou para eles e disse: meus filhos, se alegrem, porque nós estamos nesse momento plenamente nas mãos de Deus. E a prova, ela serve justamente para lembrar o nosso lugar de filho. O nosso lugar de filho diante de Deus. Porque é aquele momento que você entende que sozinho não dá. E você tem que fazer um movimento de abertura para a vida, para se conectar de forma mais profunda. Veja, o tormento de Adão e Eva não é o fruto. Não é o fruto. Porque a proposta da serpente é: o dia que você comer da árvore, você vai ser como Deus. A Eva ficou demais empolgada. Uai, ser como Deus? Esse trem é bom demais aí. Porque pensa você, estar no controle de tudo da sua vida. Tanto que isso é interessante. Não ia? Né? Projeto de vida, 17 faculdade, 22 formado, mais 2 de mestrado, 4 de doutorado. Encontra o par perfeito. Não, pode encontrar antes, né? Não precisa viver esse período de seca aí, não. Encontra já na graduação, está mais ou menos para o mesmo caminho. Imagina suas metas. Você vai estabelecendo assim, uma atrás da outra. A gente leva em conta a instabilidade? A gente leva em conta que pode acontecer tudo diferente? Olha o tanto que, na nossa percepção, sem querer, a gente vai para o lugar do divino, facinho. Porque planejar com Deus é: Senhor, fiz aqui meu relatório de projetos, né, pensando nessa encarnação. Vamos discutir? O que você acha? Porque o que acontece? A minha mãe, plano dela, 15 anos. Jogar vôlei, sair com as amigas. Ter uma vida de boa, gente. Aí, acontece o quê? Chega uma encomenda. Via Sedex, chegou mais rápido do que ela imaginava. A encomenda aqui. Quase 26 anos. No planejamento dela, cabia eu? Naquela hora, pelo menos, não. Jovem, 15 anos, qual que é o desejo? Ir para festa, enfim, e tá tudo certo. Era o que ela tinha de perspectiva. Só que, de repente, todo o projeto dela mudou. Porque
esse abençoado que vos fala, vê a terra. Poxa, oi mãe, cheguei. Só que aí tem um período de estranhamento. Porque quando ela viu que a barriga estava crescendo mesmo, que o trem era de verdade, pensou, nossa, acabou. Acabou minha vida aí. O que eu faço agora? Porque às vezes acontece. De vir uma experiência e você pensa assim, não estou entendendo mais nada. Porque no meu planejamento era isso, 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 isso. Mas o tanto que é curioso, durante muito tempo, e até hoje, estamos tratando na terapeuta, eu ficava pensando, o que eu vim fazer nesse mundo? Porque quando eu nasci, para vocês terem noção, eu não fui desejado. O meu pai e minha mãe não chegaram e olharam para mim e falaram, nossa, você era tudo que a gente queria. Eu dou motivos, né? Não é lá essas coisas muito não, mas eu sou digno da vida. Isso eu tenho aprendido. Eu sou digno de estar nesse mundo. Porque antes da minha mãe, quem me deu a vida foi Deus. E isso é um presente, uma dádiva sem precedentes. Mas durante muito tempo, ficou uma sensação de insuficiência, de tipo assim, eu não sou o suficiente para causar orgulho. Eu não sou o suficiente para ser reconhecido nesse lugar do amado. Lá do útero, uma experiência de fragilidade. Começou a vida como? No projeto perfeito? Vou encarnar, todo mundo vai abrir os braços para mim. Vai ser aquela coisa boa, carinho, afeto, proteção e tudo. Gente, estou abrindo meu coração aqui, tá bom? Então, tô compartilhando com vocês alguma coisa daqui de dentro. Então, nesse instante, parece que o meu projeto perfeito também foi por água abaixo, foi por ralo. Porque no projeto era para ter sido tudo diferente. Só que aí teve um dia, Céu 2019, Céu Jovem 2019. Estava num desses momentos assim caótico da existência. Bem ruim mesmo, né? Pelo amor de Deus. Aí eu sento na cadeirinha para participar do Céu Jovem, o Haroldo estava fazendo a palestra, conta um pouco da história dele, olho para os jovens que estão ali presentes e dizem assim: o que você espera a mais dos seus pais? Eles já te deram o maior presente que você poderia ter. O que você quer mais do que a vida? Agora não é mais com eles. Agora é com você. Porque a questão tá. O mundo material, a dinâmica é isso. Você entrou no barco, é mais ou menos desse jeito. O tempo inteirinho, porque quando você pensa que está tudo certo, rapaz, aparece cada surpresa, cada experiência que a gente fica se perguntando, por que disso? O porquê disso tudo? Porque não é confortável, não é agradável. Só que é necessário aprender a navegar, porque se fortalecer nós temos recursos para viver experiência. Recursos que não estão subordinados ao exterior. Só que às vezes
Na maior parte das vezes a gente faz isso. Subordina o exterior. E aí, olha o que Emmanuel vai dizer. Há muita gente que se julga forte. Então, qual é a base da sua força, da sua vitalidade, da sua capacidade de sonhar? Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Então Emmanuel faz uma provocação. Em que se baseia ou se sustenta a sua força pessoal? Porque às vezes, enquanto pais, enquanto mães, existe uma preocupação muito nobre, materialmente falando, de equipar os filhos com tudo, não deixar faltar nada materialmente. Só que os filhos crescem órfãos de pais vivos. E esse é o maior desafio que tem. Porque nada paga a ausência afetiva de alguém. Nada paga. Materialmente, às vezes, você vai vivendo com menos e tudo, mas a ausência afetiva deixa marcas muito mais profundas. Então a gente passa, enquanto jovem, a correr atrás daquilo que nos falta, ou nos faltou em algum momento. A gente passa a empregar toda a nossa energia em busca de alguma coisa que a gente não recebeu. Porque aquela criança, aquele serzinho abençoado, que muitas vezes precisava de afeto e de cuidado, que às vezes foi privado dessas necessidades, ele ao longo do tempo, ele vai começar a mostrar que ele teve as suas ausências. Ele teve as suas ausências. E aí ele vai buscar suprir com um monte de coisa. Porque dentro dele não há alicerces, não há uma fortaleza interior. O amor, ele tem a capacidade de construir dentro de nós uma segurança psíquica que é absurda. A memória de ser amado, ela nos nutre nos instantes de escassez exterior. É um trem assim, fora do comum. É recurso de dentro que começa a alimentar-nos diante das experiências do caminho. Os meus pais tinham um jeito de lidar comigo. Estou cobrando nada deles, viu, gente? Isso aqui não é desabafo, é partilha. Mas uma coisa que eu compartilho, com muita sinceridade, com muita tranquilidade. Mas eu fui uma criança que emburrou muito. Então, de vez em quando, a gente fechava a cara, ia para o quarto e ficava lá. O que criança emburrada quer? Atenção. Mas o que normalmente os pais fazem? Problema? Se você quer ficar desse jeito, você vai ficar. Essa é uma sensação tão difícil, porque interiormente, a criança que está ali no seu desenvolvimento psicológico, o que ela pode entender? Que se em algum momento ela fizer alguma coisa de errado, ela vai ser abandonada. A experiência do abandono. Ué, mas ela não podia pensar assim. Mas é como a gente
reage. Então, uma das coisas que eu gostaria muito que meus pais tivessem feito comigo, e eles poderiam ter ido até certo ponto. Porque assim, não é satisfazer a criança na sua infantilidade, não é isso, mas é entender a necessidade que está por detrás daquele comportamento infantil. Então eu gostaria muito, de todo o coração, tivesse chegado, faça assim, meu filho, nós estamos aqui e nós nunca vamos te abandonar. Se sinta acolhido. Eu sei que você está sentindo um desconforto, não deve estar muito legal não. Se você quiser conversar, a gente pode dialogar e vamos entender um caminho que a gente pode construir a partir dessa experiência. Olha, não é leve isso? Não dá uma sensação de arrefecimento? Só que eu entendo que os pais que a gente tem, eles foram pais que também tiveram seus pais, que nem sempre receberam as coisas. Então a vida vai propondo a noção e a necessidade de fortalecimento, por quê? Porque não tem um sujeito na Terra que não tenha tido as suas ausências. Porque a expectativa do pai perfeito, do super-herói, da super-heroína, também não existe. O desafio hoje é pai e mãe regenerado. É filho e filha regenerado. Que é, eu reconheço as ausências no cuidado que eu tive com você, na forma que eu conduzi as experiências, e eu estou disposto aqui, na parte que me cabe, a fazer aquilo que eu posso. A entregar aquilo que está ao meu alcance. Não para, de alguma forma, desfazer aquilo que aconteceu lá atrás. O que aconteceu? Realmente aconteceu. Mas para que daqui para frente a gente possa construir um outro percurso. O tanto que é difícil convivência em família. Ou só a minha família que às vezes tem seus desafios. Essa sensação de pertencimento, porque a nossa força, a nossa capacidade de resistir, ela está justamente porque a gente se sente ancorado na vida. Toda vez que você se desconecta, não se sente pertencente à vida, perde o sentido das coisas, nós nos tornamos muito mais fragilizados. E aí a gente vai fazendo o quê? Encolhendo, diminuindo. E aí o lugar que a gente normalmente costuma ocupar nessa hora é o da vítima. Ah, eu sou vítima disso. Eu sou vítima daquilo. Aconteceu isso comigo. E aí o discurso que a gente tem é: tudo aconteceu contra mim. Só que, quando a gente entra para esse outro lugar, a gente se reconecta com essas nossas raízes, com essas âncoras interiores afetivas, a gente começa um outro movimento. Aconteceu tudo o que aconteceu, mas daqui para frente pode ser diferente. Assumir esse compromisso tem a ver com a postura de fortalecimento. E hoje, muito mais do que alimento do corpo, acesso à tecnologia, talvez a gente só precise se sentir um pouco mais pertencente às pessoas que estão à nossa volta. Porque isso nos ajuda a efetivamente descansar. Imagina você vive num lugar que a todo momento você se sente ameaçado. Você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, e a sensação que você tem é: qual que é a bronca de agora? O que eles vão falar que eu não estou fazendo? E às vezes, a gente enquanto seres, a gente precisaria
ouvir por parte dos pais, e a gente também deveria dizer aos nossos pais o seguinte: olha, vocês são o suficiente como vocês são. Porque quantas vezes a exigência tem permeado a nossa postura diante do outro? Eu queria que meu pai fosse assim, eu queria que minha mãe fosse assim. Ou, meu Deus, que filho que é esse que Deus mandou? Pelo amor de Deus, tanto investimento, olha que coisa. Porque às vezes a expectativa é, eu queria ter aquilo que eu acho que eu mereço. Só que se torna tão mais importante a gente olhar para esse cenário onde a gente foi semeado e com muita profundidade, com muita leveza, poder agradecer por esse lugar onde a vida nos colocou. Porque pode não ter sido aquele do projeto perfeito que a gente elaborou, mas ele corresponde ao campo de aprendizados que a gente teve e que de alguma maneira vão revelar a força que a gente carrega dentro de nós mesmos. Se sentir suficiente para viver a vida. Trocar a postura da exigência pela do reconhecimento. Às vezes a fala é sempre isso, né? Eu não sei vocês, mas às vezes as mulheres olham para os maridos, e aí, sobretudo quando é na parte de ajudar dentro de casa, né? Os homens são expert, muitas vezes excelente, não é? Aquela pessoa assim que passa e deixa tudo organizadinho, ajuda, contribui com todas as coisas, não é? Eu sei que, infelizmente, essa é uma campanha que eu defendo em favor das mulheres. A gente, homem, pelo amor de Deus, parece menino pequeno muitas vezes, porque não precisa nem saber que a gente esteve no local. É só ver os rastros, os rastros que fica. É pior que criança, gente. É pior que criança. Esposa não é mãe, né? Esposa não é mãe para ficar atrás da criança pequena que fica dando trabalho na casa, lá fazendo uma coisa e outra. É complicado, né? Mas enfim. É tão importante, porque aí a gente começa a ficar irritado com o outro. Mas você não faz isso, você não faz aquilo, você deixa de fazer aquilo. Talvez essa postura da exigência, ela mais nos fragilize do que nos conecte. Porque se eu olhar por uma outra perspectiva, de trabalhar esse reconhecimento, essa validação desse esforço do outro que é possível, a gente vai construindo outros caminhos, outras propostas. Porque como o apóstolo Paulo está defendendo no vídeo, o amor é o único caminho. Então, se a gente quiser construir para que aquilo ali esteja apoiado sobre a rocha da lei divina, precisa estar calcado numa postura mental mais madura. Porque senão a gente vai ficar refém. A gente vai ficar refém das ausências uns dos outros. Então eu reclamo das suas ausências, você reclama das minhas ausências, e a gente não chega a lugar nenhum. E é por isso que tem um símbolo para a gente pensar em ausência. Esse símbolo se chama Tomé. O Tomé é o símbolo da ausência. Jesus desencarna, aparece para os 10, ele não está presente, e ele diz o seguinte: eu não acredito que Jesus tenha ressuscitado. Não acredito. Não acredito. Eu só acredito se eu tocar na ferida dele. Jesus aparece. Cheguei, Brasil. Aquele videozinho lá, né? A criancinha maravilhosa.
Jesus chega, todo mundo fica alvoroçado, o Tomé atento nessa oportunidade, Jesus só mostra e deixa ele tocar. Ele fica muito envergonhado. Mas veja, a ferida do Cristo não fala da fragilidade ou da fraqueza dele. As marcas do Cristo são o sinal de alguém que se fortaleceu. A cruz para ele não é o sinal de que ele não deu conta. A cruz é o sinal de que, em dando conta, as marcas estavam provar que nada do que ele fez foi em vão. Como se dissesse para o Tomé naquele momento: Tomé, eu estou vivo. Depois do abandono, depois da solidão, depois da traição, depois da crueldade, eu estou vivo. As marcas do Cristo falam do trabalho dele. Trabalho de entender que o outro é um outro. E às vezes a gente ocupa o lugar de Deus porque a gente quer mudar todo mundo. Sendo que lembrar que a gente é filho eu só posso ir até certo ponto. Porque depois de certo ponto não tem jeito. Já não é comigo. Já não vai dar eu. É por isso que Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês vão me abandonar. Jesus está jogando praga? Não. Porque em conhecendo as pessoas com quem ele convive, ele simplesmente estava dizendo assim: olha, eu fiz o que eu poderia até aqui. Agora eu respeito o espaço de vocês. Então, quando ele volta, veja, Jesus fez tudo o que ele poderia. Qual que é a mensagem da ressurreição? Se você fizer aquilo que te cabe, você pode carregar até as marcas das experiências difíceis que você viveu. Mas ao invés de falar da sua fragilidade, elas vão contar da sua força. Do quanto você amadureceu com todas aquelas experiências. Longe de dizer que você foi frágil, você foi corajoso, porque você fez aquilo que te cabia até aonde te cabia. Esse é o papel do Tomé, nos ajudar a pensar como que a gente vai lidar com as ausências do mundo e da vida, porque chega em diversos setores da nossa atuação. As ausências chegam. E o trabalho faz aquilo que você der conta. Não precisa fazer mais, porque às vezes a gente quer mostrar a nossa força querendo fazer mais do que a gente dá conta. Só que a conta depois que a gente mostra para o outro, eu fiz isso por você, eu deixei de viver isso. Aí sabe aquele pai, aquela mãe, que nunca cobrou nada materialmente, mas parece que a fala dele dói tanto, porque eu trabalhei até não poder mais, você tem inglês, você está na natação, você fazer isso, você fazer aquilo. Fica pesado. E a gente não precisa carregar as ausências. Nosso trabalho faz o que você pode, porque a vida vai revelando as marcas do esforço, do trabalho de cada um. Como Emmanuel vai dizer para a gente, e a gente encerra, 8h. Somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor,
e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Pela sua atenção, a sua caridade, da sua paciência em estar aqui nesta noite, Deus lhe pague infinitamente.